Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora o nosso programa Querigma Hoje. Seu encontro com Jesus. Tudo bem? Como você está? O que você anda fazendo nesse momento? Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que faz parte da nossa vida, né? Do nosso caminhar, das nossas missões. Nós vamos conversar um pouco sobre a vocação. Sim, mês de agosto é o mês vocacional, né? Durante todos os domingos, a igreja reflete sobre uma vocação especial, né? E aí a gente já passou pelo Dia do Padre, passamos também pelo Dia dos Pais e ainda temos alguns domingos para curtir, né? O Dia do Religioso e, por último, o do Leigo. Quando temos 5 domingos em agosto, a gente comemora o Dia do Catequista separadamente no 5º domingo. Mas, se for um ano que só tem 4 domingos, o Dia do Catequista é comemorado com todos os leigos no 4º domingo. Exatamente. Não sei qual é o momento que você está ouvindo, né, esse programa, ou mesmo os podcasts, mas para nós estamos nessa vivência, né, nesse período em que nós estamos aí construindo esse programa. E você sabe o que Deus quer de você? Qual a sua missão? Qual a sua vocação? Muito importante, né? Eu acredito que o mundo hoje, muitas pessoas têm perdido a noção, assim, do que seria importante elas estarem realizando com sua vida, né? Acho que principalmente o jovem, com essa miscelânea de profissões. Antigamente as pessoas ou iam ser advogado, engenheiro, médico, administrador, mas hoje você tem uma infinidade de chances, né, de se ter uma profissão, de se direcionar na vida, e fica realmente um pouco complicado para quem não tem isso bem mais claro, né? Mas tem uma vocação, digamos assim, profissional, mas tem também aquela vocação como pessoa, né? Como pessoa, uma vocação inclusive religiosa, não digo, mas uma vocação em Deus, né? Aquilo que eu vou poder fazer com relação à minha espiritualidade, à minha religiosidade. Será que eu tenho, talvez, uma aproximação com os jovens, então eu vou me dedicar aos jovens? Será que eu gosto de grupo de oração, então eu posso me aproximar dos carismáticos, ou algum carisma especial, ou eu posso ser um irmão, né, em várias fraternidades, congregações, posso ser um amigo, por exemplo, de algumas entidades religiosas, tem o elo dos amigos, né, das famílias. Então são tantas opções, né, que as pessoas podem se sentir até confusas, né? O que será que Deus espera que a gente faça? Uma boa pergunta. E para a gente, né, pedir a força dele, nós vamos começar então, né, um pouco mais essa reflexão após essa introdução belíssima da Lilian, que nos faz refletir, né, sobre esses caminhos vocacionais. A igreja esse ano, ela, né, colocou o ano com o tema do ano da vocação, né? Com o tema vocação, graça e missão. E o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. E para isso nós vamos rezar, né? A oração do 3º ano vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes
jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino, em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Amém. Então, essa é a oração que a igreja nos propôs no terceiro ano vocacional. Quer dizer que foi a terceira vez que ela nos chama a refletir especificamente, né, sobre a vocação. Realmente eu acho que o pessoal tem que descobrir dentro de si, né, a vocação, e a igreja, ela é bem assim, escuta a dor das pessoas, né, escuta as necessidades, às vezes ela é até profética, né. Eu me lembro alguns anos atrás nós tivemos campanha da fraternidade sobre o uso da água, o uso racional da água. Quem diria, gente, que já a metade do mundo já não tem esse acesso fácil que nós ainda temos com a água potável, né? E assim, é como se fosse alertando-nos, né, de coisas importantes quando nos chama a reflexão. Todas as campanhas da fraternidade, algumas moções que a igreja tem para rezar em conjunto, são inspirações, né? Vendo o povo e escutando o Espírito Santo. Realmente é muito bom ter uma mãe igreja como essa que nós temos. Com certeza que nos acolhe. Eu até trouxe hoje, que tem tudo a ver, assim, antes da gente entrar um pouco mais no tema em si, né? Um pouco mais uma parábola, né? Ela é bem conhecida antigamente. Pelo menos eu a conheci na época que eu estava na catequese, há uns 30 aninhos atrás. Ah, não precisa. Me entreguei agora. E aí, chamado de Pegadas na Areia. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava na praia com o Senhor. E através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Uma era o meu e o outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as nossas pegadas, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso aborreceu-me deveras e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me dissestes que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo, todo o caminho. Mas notei que durante as maiores tribulações do meu viver, haviam na areia dos caminhos da minha vida apenas um par de pegadas. Não compreendo porque nas horas que eu mais necessitava de ti, tu me deixastes. E o Senhor respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria, ainda mais nas horas da tua dificuldade e dos teus sofrimentos. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi porque exatamente nesse momento eu te carreguei nos meus braços. Forte, hein? Se você se lembra dessa parábolazinha, eu também me coloquei lá na minha escola, e eu acho que eu ainda não estava nem no ensino médio, né? Não tinha nem começado o 2º grau. Eu era bem jovem quando escutei essa historinha pela primeira vez. E como isso foi impactante, né? Impactante saber que um Deus nos leva nos braços. É muito lindo, realmente. Sim, e isso é a nossa vocação, né? É esse chamado que ele nos faz, né? Quando a gente segue ele. E muitas vezes, como até você colocou no início, né? A Lilian nos apresentou essa questão da confusão de pensamentos. E a gente se vê muitas vezes, né? Como esse filho da história, né? Pegadas da Areia. A gente questiona a Deus: Senhor, nos momentos mais difíceis em que eu te segui, eu estava sozinho.
E, na verdade, né, a gente nunca esteve sozinho. A gente sempre esteve com ele nos carregando, né? E a vocação, ela, na verdade, ela é uma palavra que vem do termo, do latim vocare, que significa convocar, chamar, escolher. Vocação, portanto, é um chamado de Deus a uma determinada pessoa. Esse chamado ele é individual, possui características únicas. Por isso, há uma etapa fundamental na vida de cada ser humano chamada de discernimento vocacional, né? E aí, nesse sonho, né, na história, ele vai caminhando, né? Ele vai um passo de cada vez, vai olhando ali a vida dele, ele vai seguindo na missão, né? Então, nós também recebemos esse chamado, esse passo a passo, essas pegadas, né? Esse a gente pode colocar a areia como a igreja, né? As atividades, né? Que nos chama, nos convida. Na verdade, o cristão, assim, ele é chamado a caminhar, né, a não ficar parado. Digamos, pode estar tudo maravilhoso, mas no momento em que eu sento e paro de fazer as atividades, paro de me encontrar com a minha comunidade, paro de rezar, né, acomodo ou não tenho nada como desafio, parece que não tem mais vida, né? Acho que a vida é um caminhar. E tanto é que a Aparecida nos chama a ser discípulos missionários. Discípulos é aqueles que têm uma fé amadurecida, mas que saem de si, saem em missão, estão sempre a caminho, né? E como Deus precisa que nós estejamos, né, prontos a caminho, realizando as coisas do reino, para que outras pessoas também possam conhecê-lo. Vale a pena estar nesse caminho, né? E a gente não se acomodar. Muitas vezes também eu penso que a gente para de enxergar outras opções e vai somente repetindo o que é aquela zona de conforto, né? Talvez o tempo passa, dá-se a impressão que se está caminhando, mas você está sempre na mesma, sempre sem assim avaliar outros caminhos que talvez fossem mais producentes, né, que trouxessem mais alegria, que te trouxessem experiências novas. Então, experiências boas, né, fora da busca do prazer, do dinheiro, do poder, não, porque essas coisas ficar buscando exatamente isso, riquezas, prazer e tal, talvez, né, possa até conseguir, né? Ao longo do tempo a gente pode conseguir, mas não é um objetivo que sacia, né? Os objetivos que realmente podem nos saciar, talvez, no meu entender, é crescer, né, na interioridade e crescer na caridade, na fé, na esperança, no amor ao próximo. São aqueles mandamentos, né, que Jesus nos deixou e que, assim, nos levam a crescer no Espírito, né? Crescer na presença de Deus, no Espírito Santo. Como é diferente, assim, entre ter objetivos e metas. Para cada coisa tem seu objetivo, né? O seu objetivo e sua meta. Mas que a gente possa também crescer na nossa fé. Eu vejo que muitas vezes as paróquias chamam para os formações de leigos e aparecem tão poucos. Meu Deus, eu falo assim, tá todo mundo com a fé criada, né? Com a fé sem precisar, né, de alimento, assim. Deus queira que... E poucos são os católicos perseverantes que vão à missa e comungam, que realmente abastecem esse lado espiritual que vem do sacramento que Jesus deixou, né? Então, além desse crescimento, a gente precisa ter também essa meta de crescer no espírito, né? Exatamente. E o que vai nos ajudar nessa amadurecer de todo esse processo, né, também são os textos sagrados, as orações, né, e todas as nossas reflexões que nos ajudam a tornar esse caminho, né, promissor. Então, que a vocação, na verdade, ela se materializa e gera transformação das comunidades, né? Não só a nossa, mas de
toda uma comunidade que ela tem uma reflexão daquelas ações que você faz, né, enquanto missionários vocacionados, né, que fomos chamados e assim escolhidos por Ele. Né? Ele é que nos convida. Às vezes a gente pensa que é da nossa vontade, e muitas vezes a gente não está nem com vontade de seguir naquele caminho. A gente está com vontade de fazer outras coisas, né? Quantos e quantos histórias de santos que a gente vê ali que Deus chamou e mudou a vida. Que você falou, não, eu não quero isso, quero ir para outro caminho, né, madre? Minha mãe diz que eu sou igual a Santa Teresa, né? Ela me compara muito, porque na história de Santa Teresa, Teresona, como a gente brinca, que é a Teresa d'Ávila, e aí ela fez de tudo, foi para diversos caminhos, fugiu de todos os chamados vocacionais, até chegar um tempo em que o coração dela era tão sedento de amor por Jesus, né, que ela abandonou-se nele. Inclusive, muitos escritos dela falam isso, né, que Deus foi, ela não vou, ia fazer outra coisa, corria daqui, corria dali, né, falando de uma forma mais didática, e aí até o momento em que ela entregou-se, abandonou-se no amor, né, entregou-se a Ele. Às vezes a gente reconhecer que estamos indo ou estamos evitando, né, estamos indo por um caminho não bom, ou estamos evitando ir por um caminho que Deus, né, que daria frutos, é muito importante, né, que essa reflexão mesmo. Por isso a oração, a entrega, visitar o sacrário algumas vezes, deixar-se, né, até o silêncio falar com a gente, né? Em oração, Deus pode tocar o nosso coração e nos dar uma clareza de propósitos mais firme, né? A gente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida é complicado. Eu sei, dizem, eu até vi outro dia, né, que às vezes para a gente rezar a gente tem que lutar, né? A gente tem que se empenhar, porque a vontade é de não fazer, a vontade é de postergar, de deixar para lá, vamos distrair, vamos ver outra coisa. Então é quase como uma luta interior, né? Mas é justamente essa luta que vai valer a pena. Tem uma história de um santo também, que agora eu não vou me lembrar qual é, né? Diz que o momento que Deus mais se agraciou dele foi aquele momento que ele foi pro sacrário sem vontade. Sem vontade. Eu não estou com vontade de rezar agora. Mas eu, né, acho que eu estou ruim de memória. Foi Santo Agostinho? Não, acho que já foi essas. Acho que já foi Santa Teresinha também, mas talvez Teresinha de Jesus, do Menino Jesus. Ela falou, me deixem trancado aqui no sacrário. Teresinha do Menino Jesus. Tem uma música da Kelly Patrícia que fala, né, que onde ela perde as chaves, né, do Santíssimo, e ela acha a chave da sala. Eu acho que é essa historinha também. Sim. Deixa eu ver se eu encontro. Então, muitas vezes a gente quer ter a nossa resposta, sempre escutar as nossas razões, e às vezes Deus precisa falar as razões dele, né? E a gente possa passar algum tempinho no sacrário, né? Ou algum tempo em meditação, após ler a palavra de Deus também, que é sempre luz para o nosso caminho, né? Tem um refrãozinho, né? Luz para o meu caminho. Como é? Você lembra esse refrão, Débora? Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, a gente se deixar iluminar pela palavra de Deus e buscar a oração no interior e também, né, nas igrejas, se tiver algum tempinho de visita ao sacrário por semana, passar algum tempo com ele. Acho que Deus, assim, preenche tanto o coração que vai valer muito a pena. Até para você descobrir mesmo a sua verdadeira vocação. Exatamente. E existem também, né, como a Lilian colocou na introdução, os tipos de vocação, né, que nós temos a vocação religiosa, né, a vocação dos leigos, né, e também a vocação ao matrimônio, né?
que é, na verdade, a vocação matrimonial, né, ou leiga, a sacerdotal e a religiosa, né? E dentro desses tipos de vocação, né, cada um tem uma escolha para poder seguir, né? Às vezes a gente vê muitas histórias, né, quando a gente passa para conversar com as pessoas, em que algumas escolhas que a gente faz, principalmente na vida hoje, e a gente vê tantos desvios de conduta das escolhas que fez, né? Então hoje está um pouco até difícil de comentar e falar um pouco mais sobre a questão dessa vocação religiosa. Mas Deus, assim, ele é tão sábio, que nos ainda ajuda, né? Que apesar de tudo isso, ele nos deixa livre para escolher. E que a gente não deve desanimar, né? A gente fala assim, poxa, eu vou consagrar e vou escolher a minha vida ao matrimônio. E aí, de repente, a gente vê tantas famílias sendo desestruturadas. Escolho ir para o caminho sacerdotal, né? Ser um religioso, né? Que vive ali para Deus. Mas, de repente, a gente escuta tantas histórias de padres saindo da igreja. E aí a gente vê a vocação religiosa e tantos acontecimentos. Mas é aí onde a gente tem que pensar a importância das nossas escolhas. Que apesar disso, que a gente hoje, na realidade que nós vivemos, a gente tem que acreditar que Deus nos escolhe e que tudo é possível, né? Mesmo que muitas pessoas desistiram pelo caminho, mas Deus, ele ama e faz igual a história, carrega cada um nos braços, né? E assim, a gente, é só um pequeno comentário mesmo, porque muita gente às vezes deve estar passando por isso, se perguntando, né? Ai, mas vamos escolher, mas acontecem tantas coisas difíceis. E aí a gente lembra na questão do julgamento também, né? De não julgarmos, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. E mesmo assim a gente tem que conseguir seguir e saber ter discernimento para poder fazer as nossas opções com convicção, né? Com coração, né? E confiantes em Deus. Sim. Tem uma colega minha catequista da Crisma, né? E até ela me perguntou assim, Lília, eu tenho crismandos que estão com dificuldade de entender a igreja na Idade Média. Aí eu falei assim, vamos procurar Felipe Aquino, o professor Felipe Aquino explica tão bem assim, né? E aí ele falou assim que o Papa João Paulo II pediu perdão, né, pelos erros da igreja na virada do milênio. E assim, mas o que ele falou assim, não exatamente a igreja erra, os filhos da igreja erraram, porque a nossa igreja, enquanto igreja, ela é conduzida pelo Espírito Santo e santificada, mas alguns alguns desses filhos não tiveram a sabedoria de seguir no caminho reto. Então a gente tem que pedir para nós sempre, e foram de repente contra-testemunhos, né? Mas às vezes também a gente arca com as consequências desse contra-testemunho. Eles arcaram, né, de ficarem, né, talvez na igreja eles ficaram como se fosse, né, um manchado, né? Mas isso não impede a santidade da igreja. E Deus, né, da onde provém todo bem, ele é capaz de perdoar, como pediu lá desde o Pai Nosso, da parábola do Pai misericordioso, antigo, filho pródigo, né? Ele é capaz de limpar esses pecados, né? Se nós acreditamos que somos, né, tivermos reconhecimento e humildade, a gente chegar a Deus e ele nos fortalece. Os sacramentos existem, o corpo de Cristo existe, algumas partes estão adoecidas, mas a outra parte do corpo ajuda a curar, né? Então, que nunca assim a gente queira, essa mão está adoecida, bora corta, né? Como era a lei de talião antigamente, né? Se o olho te faz pecar, arranca, né? E nós fazemos parte de um corpo, a igreja é um corpo místico, então alguns filhos da igreja podem até, né, estar em pecado, estar em desacordo com aquilo que Deus
espera ou que nós esperamos, né, de um verdadeiro cristão, mas nem por isso a gente precisa julgá-lo. Precisamos que o amor chegue nele e o restaure. Exatamente. E nós, como catequistas, né, é importante a gente ter essa visão de vocação como um todo, né? Muitas vezes a gente nos encontros traz a parte boa. E a gente fica com medo, né, de tocar nesses assuntos. Claro que a gente sabe que tem um cuidado, né? A gente tem que saber direcionar, né? E o fechamento da Lilian foi excelente, porque nos ajuda, como nós, catequistas, abordemos também essas questões, porque são as perguntas que a gente recebe na catequese. E às vezes você fica com medo de dar uma resposta, né? Então a gente sempre no programa traz essas duas visões. O que o mundo pensa? Né? E a gente hoje tem que lidar com essa situação e ter essas respostas, né, do que a igreja realmente afirma. E até mesmo para a gente ajudar essas pessoas a voltar novamente para o Pai. Né? A falar, olha, vamos sim escolher uma vocação de uma forma com a sabedoria, com consciência, né, de uma forma em que a gente possa, nós como catequistas, estender a mão. O nosso papel de catequistas é apoiar, né? Independente da situação, quem vai julgar é Deus, mas nós somos esses condutores e a gente não pode ter medo também de tocar nesses assuntos, né? E aí a gente gosta muito de estar trabalhando isso também. Para nos ajudar e ver o que Jesus fazia, nós vamos ler agora a passagem bíblica para fomentar, né, esse encontro de hoje. Esse cuidado de Deus por nós, né, que Ele tem conosco. A nossa passagem bíblica está em Mateus, capítulo 19, de 16 a 30. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem então: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus disse então aos seus discípulos: Em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A estas palavras, os seus discípulos, pasmados, perguntaram: Quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro então, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Respondeu Jesus: Em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Resume tudo que nós falamos. Sim, o chamado de Deus é para segui-lo, independente, né,
todos os mandamentos aqui, como Jesus falou, são caminho de salvação, né? Muito assim, esse jovem devia ser para nós, assim, até na época dele, assim, um exemplo de atitudes, né? Mas o que faltava? Só um detalhezinho, assim, um pouco, né? Que é o dar tudo de si, né? O desapego do que é o material em vista do que é o eterno. Isso muitas vezes, eu vou te falar, Débora, é difícil. Sim, até Muito principalmente difícil. quando envolve questões de família, tempo para família, tempo para os estudos. Nossa, quantas e quantas vezes a gente ficou naquela situação, principalmente eu como estudante, né? Vem os TCCs da vida, você fica doido. E aí você está no meio de uma turma de catequese. Como é que você faz e trabalha na semana? Como vai administrar o seu tempo, né? Exatamente, a Para gente que fica... Deus não fique com a sobrinha, Exato. né? E a gente fica igual o jovem rico. Senhor, eu tenho ali que fazer as minhas atividades acadêmicas, né? E aí, às vezes, principalmente nos últimos semestres, que o professor te deixa maluco. Então, é difícil você conciliar, mas não é impossível. E por amor, uma frase que eu tenho aprendido ultimamente na minha vida, é na dor, né? Que a gente só aprende na dor, na grande maioria das vezes, né? Glória a Deus e gratidão àqueles que conseguem acreditar na felicidade, mas a grande maioria é na dor. Uma frase que ela fala o seguinte: cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das nossas coisas. O quanto eu demorei a entender essa frase. E aí, quando a gente começa a deixar essas coisas para trás e fala, Senhor, toma conta que tudo vai dar certo, aí a gente vê as coisas funcionarem de uma maneira que a gente fica até surpreendido com tanto amor que Deus nos dá. A gente conseguir abandonar-se em Deus, né? Realmente nós temos muitas responsabilidades que às vezes falam, mas como que eu vou abandonar e ser responsável ao mesmo tempo? Parece incoerência, né? Mas talvez levar a Deus, levar aos céus aquelas suas inquietações e pedir para que Ele tome conta, né? E assim, e vem a luz, vem a solução, que muitas vezes olha, aguenta firme, isso vai passar, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo, né? A gente gostaria das respostas rápidas, das coisas fáceis, cômodas, né? Mas o tempo de Deus, o tempo do mundo é outro, né? A gente se põe a caminho e fala assim, ó, é claro, dando esses passos, né? Deixando, acho que, lembrando de novo a parábola do começo, né, Débora? Estar no colo de Jesus e acreditar, né? Sim. Estar no colo e acreditar. No livro desse ano, né, do texto base do ano vocacional, tem um capítulo que fala, né, uma partezinha, que fala servir com alegria, a vocação em Francisco. Né? Então, o Papa Francisco ele fala muito dessa alegria, né? E ele diz assim, não estou falando da alegria consumista e individualista, muito presente em algumas experiências culturais de hoje. Refiro-me antes àquela alegria que se vive em comunhão, que se partilha e comunica, porque há mais felicidade em dar do que receber. Atos 20, 35. E Deus ama quem dá com alegria, segundo Coríntios 9, 7. O amor fraterno multiplica nossa capacidade de alegria, porque nos torna capazes de rejubilar com o bem dos outros. Alegrai-vos com os que se alegram. Romanos 12, 15. Esse papo é o papo né? Evangelho Gaudium, né? A alegria do Evangelho. Sim. Realmente, ele nos inspira a levar a nossa vida com a alegria de já termos, né? Sido criados no amor, né? E quando a gente compreende que somos amados, mesmo passando pelos perrengues, né? A gente é capaz de transbordar desse amor e também reconhecer o amor no outro, né? Reconhecer a presença de Deus no outro. E isso é motivo para nós sempre de alegria, nunca de competição, sempre de compartilhar
a alegria do próximo conosco e da nossa com o próximo. Exatamente. Bom, hoje era o que a gente queria conversar, a gente saiu um pouquinho do foco da vocação que todo mundo dá nas catequeses, né? Hoje a gente trouxe um pouquinho de polêmica, uns assuntos que é difícil trazer, mas que é importante a gente conversar. E no final, a gente, né, fecha aí com essa alegria do Papa Francisco, mais uma vez, né, que possamos servir com alegria. Sim, servindo com alegria, com certeza, nossa vida eterna será também cheia de alegrias. É verdade. Bom, por mais que, como a gente sempre fala no final dos programas, queríamos ficar aqui conversando até, mas, né, vamos deixar para o próximo programa, então, mais assuntos. Esperamos vocês. Muito obrigada por estar conosco neste programa e te esperamos no próximo. Até lá, que Deus abençoe. Fiquem com Deus.